Mas, meus amigos, eu estou recebendo aqui no estúdio o doutor Pedro Vitor, advogado do PROCON, representante do PROCON aqui do município de Quixeramobim, porque há alguns dias a Petrobras já anunciou que ia reduzir a gasolina. E essa redução da gasolina impacta diretamente no produto que será comprado por todos nós nos postos. E os PROCONs iniciaram um mutirão para fiscalizar os postos de combustíveis em todo o país. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa fiscalização aqui em Quixeramobim, não é isso, doutor Pedro Vitor? Prazer participar mais uma vez, Aristênio, do seu programa, fazendo essa prestação de serviços do PROCON aqui de Quixeramobim e anunciando as nossas atividades, os nossos trabalhos para os seus ouvintes e telespectadores. Esse é um assunto que a sociedade cobra muito, né? Porque na hora de subir, sobe ligeiro, mas na hora de baixar, às vezes demora, né? Exatamente, esse é o problema, Aristênio. A redução anunciada na última quarta-feira, terça-feira, dia 16, ela é uma alteração que a Petrobras fez nas suas políticas de paridade de preços com o mercado internacional, e isso refletiu no mercado interno, fazendo com que houvesse uma redução significativa nos preços dos combustíveis para os consumidores, que são os destinatários finais daquele produto. E o que é que acontece? Quando a Petrobras anunciou essa redução, logo o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, que têm sido órgãos bem atuantes nesse novo governo federal, Aristênio, eles entraram em contato com os mais diversos tipos de PROCONs do Brasil inteiro, conosco não foi diferente, e orientaram para que os PROCONs procedessem às análises, vistorias dos preços que estão sendo praticados em cada município. E aí, Aristênio, hoje, nesta quarta-feira, está acontecendo uma espécie de mutirão nacional em que os PROCONs do Brasil inteiro estão procedendo a essas verificações. Eu até brinco que a gente meio que se antecipou, Aristênio, porque desde a quinta-feira que nós estamos fazendo esse acompanhamento, né? Nós designamos que um dos nossos colaboradores fizesse essas verificações em loco, fotografando inclusive algumas bombas de combustíveis de postos aqui do município, já que estão ali expostos, não tem problema que seja fotografado. Essas fotos ficam conosco para nossas análises, não são divulgadas. Então, ele fez essas verificações e a gente acompanhou que, de fato, entre o anúncio da Petrobras na quarta e essa quarta de hoje, nesses 8 dias, houve sim, nos postos aqui da cidade, uma redução. Eu considero uma redução significativa. Hoje mesmo, eu abasteci o meu veículo pagando em torno de 5,60 por litro. A gente via até a quarta-feira passada que tinham postos aqui no município que estavam cobrando R$ 5,99. Então, uma redução aí que eu considero significativa. O nosso trabalho é esse, Alexandre. A gente, dessa vez, nós não notificamos os postos, a gente acompanhou, e como desde o início a gente já observou que houve essa redução, claro, ela pode ser mais significativa, a gente está esperando que essa readequação aconteça com o passar do tempo, mas a gente ainda não oficiou, não notificou. Estamos fazendo essas verificações dia a dia, né, e aguardando também para que seja reduzido num valor a ser sugerido aí pelo próprio Ministério da Justiça. A gente sabe que tem diferenças de valores regionais, a gente não pode comparar os preços que são praticados aqui com preços praticados às vezes na capital, ou em locais onde o abastecimento e fornecimento é mais barato, né? Mas, sim, a gente já verifica aqui no município algumas reduções significativas. Qual é a média, doutor, de redução que foi anunciada pela Petrobras? Pronto, o que foi proposto pela Petrobras foi que a redução da gasolina fosse uma média de 20 centavos e do diesel de 44. Então, a gente já observa alguns postos fazendo isso aqui. O que eu sempre digo, Aristênio, que mais do que o PROCON, o principal fiscal do direito do consumidor local é o consumidor. É o consumidor em si. Então, a gente solicita para que os consumidores aqui da nossa cidade, que acham, que entendem que não está havendo uma redução significativa ainda, possam se direcionar até o PROCON, entrar em contato conosco. Ao final, eu posso passar o nosso contato de WhatsApp, para que nós tenhamos esse número também, que é importante para a gente,
ter esse número, ter esse alcance, para saber que o consumidor, naquela circunstância ali, está observando algo que ele entende que lhe é desfavorável e para que juntos a gente possa tomar essa iniciativa, né? É importante porque você tem que estar atento, porque se a Petrobras aumenta, no outro dia chega o valor na bomba. Se a Petrobras reduz, tem que também ter a mesma velocidade na bomba. Nesse caso especificamente, Aristênio, o próprio Ministério, a própria Petrobras, mas o Ministério considerou uma adaptação, porque como foi um anúncio no meio da semana, muitos dos postos já estavam com o combustível comprado nas semanas anteriores. Então, eles mesmos que concederam meio que um período de adaptação, mas esse período era até o final de semana passado. Então, a partir dessa semana, os postos já têm sim que estar fazendo essa redução de forma imediata e integral. Não adianta você diminuir um pouco a cada dia. Não, você tem que diminuir de forma integral já imediatamente. Aos consumidores que entenderem ou verificarem que estão sendo praticados preços indevidos, notifiquem o PROCON, entrem em contato conosco, que nós notificamos os postos e, eventualmente, se continuar havendo descumprimento, notificamos o Ministério Público e até o próprio Ministério da Justiça, que criou um canal próprio, interno, entre comunicação entre os PROCONs, para que eles mesmos venham fazer essa verificação. Essa é uma semana nacional que está sendo mobilizado todos os PROCONs. E ao final disso, doutor, isso é enviado um relatório? Como é que acontece? O próprio Ministério está elaborando isso. Eles estão fazendo essas fiscalizações com alguns PROCONs do Brasil. Nos casos, mais os PROCONs ligados aos órgãos executivos, que têm um poder de alcance muito maior do que o nosso. Eu sempre gosto de destacar que o PROCON de Quixeramobim é um PROCON ligado ao Poder Legislativo, é a Câmara Municipal, e nós não dispomos do que nós chamamos no direito administrativo de poder de polícia, ou seja, nós não temos como ir até o posto de combustível, autuá-los, determinar que seja feita a adaptação de forma imediata, ou até mesmo apresentar uma punição ou embargar os trabalhos daquele posto. Nós não podemos fazer isso. Nós somos um instrumento de fiscalização que podemos acionar os órgãos competentes para essa finalidade, como, por exemplo, o Ministério Público, os DECONs, os próprios órgãos executivos do governo federal. Então, a gente trabalha como um instrumento de meio para esse alcance final. Então, esses órgãos ligados ao executivo que têm essa possibilidade é que vão fazer esses relatórios e tal. Mas o Ministério da Justiça, é importante destacar, tem sido muito atuante, muito firme nessas avaliações, inclusive nas punições. Eu já vi que houve mais de 1.000 atuações no Brasil inteiro contra órgãos, na verdade, postos que estão descumprindo essa normativa e essa determinação. Então, cabe também ao empresário, o proprietário de posto, ficar alerta, porque ele pode ser punido caso ele não adote a prática que está sendo direcionada pelo Ministério. Essa questão do direito do consumidor é um negócio, né, doutor? Porque, assim, de todas as formas, de tudo que a gente vai fazer na vida, ou vai usufruir, ou vai viver, sempre tem a relação de consumo, né? E sempre quando você existe essa relação de consumo, existem, às vezes, esses conflitos de interesses, né? Da sua parte e da parte de quem vai vender, enfim. E eu acredito que mediar isso, como o PROCON faz, não é uma tarefa muito simples, né? Não é simples, Aristênio, porque por mais que a nossa atuação seja uma atuação menos, vamos dizer assim, imperosa, porque nós não podemos, de fato, aplicar multas e tal, a nossa relação é uma relação entre consumidor e fornecedor do serviço de tentativa de conciliação. É uma situação que a gente tem que estar sempre nas audiências, a gente sempre busca uma melhor solução para o caso, um acordo entre as partes. Então, esse trabalho de mediação, ele requer também muita paciência. A gente marca uma conversa, se não tiver um acordo naquele momento, a depender do clima entre as partes, a gente pode remarcar para uma conversa posterior. A gente sempre sugere uma melhor solução para o caso. Essa semana mesmo, no final da semana passada, começo dessa semana, nós somos contactados por uma empresa aqui de Quixeramobim que não estava ela mesma conseguindo resolver uma situação com o consumidor. Então, nós, enquanto PROCON, fomos lá e atuamos um melhor direcionamento para a parte
e conseguimos um acordo que foi bom tanto para a consumidora, que ficou muito satisfeita, quanto também para o lojista. Então, esse trabalho de mediação é importante. Muitas vezes o consumidor tem absoluta razão naquele caso, mas ele não sabe exercer aquela razão. Então, às vezes, por não ter tido uma informação a mais, ou por não estar tendo um contato devido com a parte reclamada, com a empresa reclamada, o consumidor acaba se exaltando, acaba perdendo a razão, perdendo um pouco a razão. Então, a gente trabalha muito nessa atividade de mediação que tem dado certo, principalmente quando são empresas daqui. Eu sempre gosto de destacar isso. As empresas que a gente consegue o maior índice de acordo e resolução de demandas são as empresas daqui. Porque a gente conhece, né, no dia a dia, a gente é uma cidade pequena, a gente conhece as pessoas que são daqui do Quixeramim já reconhecem o trabalho relevante do PROCON, que é um órgão que atua há mais de 10 anos aqui com essa atuação de comunicação, com essa atuação educativa e que tem, sim, ajudado a resolver conflitos das mais diferentes esferas. Então, as empresas daqui, a gente tem um índice maior de resolução de conflitos com elas do que mesmo com empresas de fora, que às vezes até dispõem de um call center maior, enfim, tem mais condições de acesso ao consumidor do que muitas empresas daqui, mas as daqui costumam ser bem mais colaborativas. Doutor, nós estamos... Eu sei que a gente está falando sobre gasolina, mas vamos aproveitar um pouquinho também a sua presença. Vamos ter agora o período das festas de Santo Antônio e vai ter uma movimentação comercial muito maior, né? E vem barracas, vem muitas outras coisas. E o movimento do comércio também aumenta. Nesse período de festa de Santo Antônio, cresce também a procura no PROCON? Cresce também porque, inclusive, eu queria destacar que uma das práticas que o PROCON também adota é fiscalizar, né, essa atuação nesse período do ano, por exemplo, do parque. A gente até essa semana entrou em contato com o comando dos bombeiros daqui para ver direitinho como é que foi a questão da elaboração do laudo, vistoria. A gente recebeu o laudo de vistoria do parque, porque está ali na nossa praça, né, em frente ali ao nosso. Então, a gente solicita isso, é importante o PROCON atuar também nessa frente. E cabe ao consumidor, quando for fazer as compras nesse período, mesmo nesse mercado que eu vou respeitosamente chamar de paralelo, no mercado dos lojistas ambulantes e tal, fazer uma verificação da qualidade do produto, se aquele produto vai dispor ali de garantia, se você pode trocar o produto caso apresente algum problema. A gente sabe que esse pessoal que vem acaba passando pouco tempo e já toma outro destino. Então, cabe ao consumidor ter a consciência do que é que ele está comprando. E, às vezes, os produtos ofertados estão num preço mais acessível, mas que também não são condizentes com a qualidade do que está sendo ali apresentado. Então, cabe ao consumidor verificar. Inclusive, hoje, a gente vai tratar numa escola aqui do município sobre... vai ter uma palestra na Humberto Bezerra sobre consumo consciente. E eu acho importante a gente destacar, principalmente nesse período. Um período de muita oferta, mas que cabe ao consumidor ter a consciência do que é que ele realmente precisa comprar. Então, de fato, aumenta muito nesse período os nossos... Eu estou até com as estatísticas desse ano, eu quero relatar depois um pouco, porque, de fato, a procura lá no PROCON por algum produto que foi comprado e acabou tendo algum problema, ela aumenta nesse período do ano, porque o pessoal, às vezes, guarda o dinheirinho para comprar. Para comprar, verdade. Nessa época ano, né? Mas tem que ter cuidado na história do barato que sai caro, que às vezes a pessoa junta um dinheiro, passa o ano todo juntando dinheiro para comprar nas bancas, aí compra um produto que não dá certo, aí o bicho dá problema, o barraqueiro foi-se embora, você não sabe nem quem é. Aí já era, né? Inclusive, mesmo nessas compras, nesse mercado que eu chamei de paralelo, o consumidor pode sim exigir uma nota fiscal, um comprovante de que efetuou aquela compra. É dever do lojista, de quem está ali fazendo essa venda, fornecer esse comprovante. Doutor, me tira uma dúvida. Uma pessoa uma vez... hoje em dia, as formas de pagamento, elas mudaram bastante. Hoje em dia, o dinheiro está começando a ficar... É uma coisa que se fala, isso é dinheiro, é obsoleto. Hoje você paga com celular, com aproximação de cartão, com não sei o quê, com Pix, com código, com não sei o quê. Ficou muito mais fácil a gente pagar, muito mais... Mas ainda tem muitos comércios ainda que, infelizmente, não oferecem essa oportunidade de você poder pagar com Pix, por exemplo. Para você, um dia eu estava até conversando com um amigo que tem uma sorveteria, ele disse... Eles têm dinheiro aqui, só se eu for no banco sacar ou para dar um troco em moeda, porque o resto é tudo Pix. Pix e cartão e Pix. Não tem essa história mais não.
Mas tem gente que não recebe. E se eu tiver só dinheiro no Pix e quiser fazer a compra, aí como é que é? Ele tem a obrigação de arrumar uma forma de eu pagar? Como é que eu resolvo? Boa pergunta, Alexandre. No caso de o lojista não informar isso logo na entrada da sua loja, da sua empresa, que não aceita determinado tipo de pagamento, ele é obrigado a dar um jeito naquela situação. É mesmo? Ele é obrigado a providenciar alguma saída para que o consumidor saia com o produto. Agora, desde que não haja o comunicado, né? Um dos principais princípios do direito do consumidor é o da oferta, o da comunicação. Então, tem que estar lá muito bem demonstrado, num local de fácil acesso visual ao consumidor, aquela informação de que não é aceito determinado tipo de pagamento. Desde que foi criada e estabelecida uma lei em 2017, essa diferenciação de pagamento pode haver. O lojista pode escolher qual a forma que ele vai adotar de pagamento. Por exemplo, tem empresas que não aceitam a venda no cartão de crédito. Mas aquilo tem que ficar muito bem informado ao consumidor para que antes de que ele efetue a compra, ele já tenha essa informação. Caso contrário, o lojista vai ter que se adaptar ao que aquele consumidor está necessitando naquele momento. Perfeitamente. E uma outra coisa, para a gente encerrar. Eu vou comprar meu dinheiro mesmo assim. E aí, sei lá, eu vou comprar um remédio na farmácia, eu dou R$100. Aí a pessoa tem que me voltar 70 e tantos reais de troco. Aí a pessoa diz assim, não tenho não. Aí você fica, sim, mas eu estou comprando, você dê um jeito aí para você. Quem tem que trocar o dinheiro? Sou eu que tenho que dar trocado ou o lojista? O lojista tem que pedir um dos seus funcionários para ir lá, se deslocar até um mercado vizinho, algo do tipo, para ver se esse outro tem como fazer a troca desse valor. Se virar. O consumidor chegou e foi efetuar o pagamento, então cabe ao lojista, nos casos de troco, que não tem como você comunicar, né? Não temos troco. Não é isso. Mas tem que dar um jeito. Tem que dar um jeito. É que o produto está exposto, está ali para venda, então... Eu digo isso porque eu tenho um amigo que passou por uma situação como essa. Ele disse assim, minha senhora, eu vou sentar aqui e vou esperar a senhora dar um jeito aí, porque eu só vou sair com o produto e a senhora se vira para me dar o troco. Essa mulher ficou doida, velho. Mas deu um jeito. Né? Deu um jeito, tem que dar. Então tem que dar. Cabe o bom senso. A melhor resolução para alguns casos é o bom senso. Pode dar um troco em Pix, por exemplo? Pode. A forma de recebimento de valor, da forma que o consumidor pode pagar em Pix, ele pode receber também esse troco Pix. Então é algo que pode ser resolvido entre as partes naquele momento. Chega muita confusão de negócio de Pix, que não deu certo, essas coisas assim? Nem tanto. A gente, no começo, quando foi estabelecido o Pix, acho que em 2021, 2020, tinha muito porque as pessoas ficavam confusas até na hora de ver no extrato bancário se aquele Pix tinha sido estornado, se não tinha. Então tinha muito essa dificuldade. Hoje em dia nem tanto. Como o Pix hoje é a principal ferramenta de compra e venda, de negociação nos mercados, os problemas também reduziram. Diminui bastante. O que mais chega no Procon? Hoje em dia, Alexandre, nós ainda temos, no começo do ano, quando a gente esteve aqui, eu até relatei, a gente ainda está tendo um problema que tem diminuído um pouco com empréstimos bancários. Eita! Empréstimos bancários. Foi uma das bandeiras também dessa nova administração da Secretaria Nacional do Consumidor, foi dar uma reduzida e fazer uma investigação maior também contra essas empresas que estão fornecendo empréstimos à torto e à direito, sem qualquer discriminação, principalmente para idosos. Então, é uma das coisas que tem chegado muito. A pessoa, às vezes, faz apenas um empréstimo de determinado valor e é disponibilizado na conta dela valores que ela não contratou, empréstimos que ela não autorizou e, muitas vezes, atrelado a esses empréstimos, seguros. Então, a pessoa vai lá, olha no seu extrato, foi descontado aquele valor do empréstimo que ela sabe que fez, mas lá embaixo tem também um desconto de R$60, R$59 de uma seguradora que ela não sabe nem o que é, nem de onde é. Então, muitas vezes, isso caracteriza uma venda casada. Aquele profissional que foi lá e vendeu um empréstimo acabou também vendendo um seguro sem comunicar ao consumidor. Então, fica aqui a minha dica, o meu apelo, Alistênio, aos consumidores, principalmente os mais idosos, quando forem fazer um empréstimo, se você tiver alguma dificuldade na leitura de um contrato, consulte algum profissional que possa colaborar com você, leve alguém da sua família que tenha um pouco mais de conhecimento nessa área. Certifica qual é a empresa. Certifique qual é a empresa. Se você, de fato, tem condições de fazer o pagamento daquele valor,
Porque depois que está com tudo assinado, às vezes os contratos são até com foto, com registro em foto, a foto está ali registrada, fica muito mais difícil a gente renegociar. Mas a principal, hoje, causa de reclamações tem sido para esses casos. Inclusive, a gente tomou uma iniciativa também, junto com a AB, a Defensoria Pública. Isso já foi algo que começou, algumas reuniões já foram feitas lá no município de Quixadá, para a gente criar um núcleo aí para verificar isso. Porque realmente é algo que está sendo mesmo um carro-chefe hoje das reclamações que tem chegado até nós. Alguns casos a gente consegue resolver. Lá no próprio PROCON, os próprios bancos reconhecem. Esses das seguradoras, Aristênio, o nosso índice de satisfação é quase que 90%. Essas seguradoras tanto devolvem o dinheiro que está sendo descontado, quanto suspendem os descontos. Agora, o ruim é porque isso é feito depois que o consumidor tem lá 3 ou 4 meses de trabalho, de ir até o PROCON, de a gente agendar uma audiência. Então, é um trabalho que é feito, que tem a resolutibilidade, mas que acaba também gerando uma dor de cabeça enorme ao consumidor. Então, muito cuidado, gente. Doutor, muito obrigado pela presença.